Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês, neste quadro Café com Reflexão. E durante esta semana eu venho abordando com vocês e para vocês 5 níveis de relacionamento com Cristo. E comecei trabalhando o primeiro tipo de relacionamento, não é? O amigo do noivo. O segundo tipo de relacionamento, trabalhei o amigo do amigo. O terceiro tipo de relacionamento que eu trabalhei com vocês também, discípulo do mestre. E hoje eu quero estar abordando um outro tipo de relacionamento que talvez este seja um dos relacionamentos que mais talvez há de nos perturbar em questão de que tem questões mais mal resolvidas dentro do nosso processo de aprendizado cristão, do nosso discipulado. Muitas vezes nós esbarramos em muitas questões, muitas coisas, não é? E como eu falei que à medida que os níveis de relacionamento fossem aprofundando, ia ficando mais complicado um pouco. E aí talvez eu esteja falando de um dos aspectos mais complicados, porque o próximo tipo ele não traz tanta complicação, senão que ele traz tão somente mais um estado de contemplação. E este tipo de relacionamento é o relacionamento do servo para com o seu senhor. E aí a referência bíblica que eu quero trazer para vocês são duas, não é? Mateus 25, 21, que diz: "E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor." E outra referência é o Salmo 40, versículo 6, que diz assim: "Sacrifício e oferta não quisestes, meu ouvido abristes, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamastes." Em uma outra versão está escrito: "Sacrifícios e oferta não quisestes, antes a minha orelha furastes." Nesse conceito aqui a gente chama até dentro de um aspecto que eu já trabalhei com vocês, servos de orelha furadas, não é? E quando a gente vai trabalhar esse conceito servo no Novo Testamento, a palavra que traduz servo no Novo Testamento, dos originais mesmo, é escravo. E talvez isto traga mais um tipo de aflição do que necessariamente um tipo de consolo. E aí a gente fica dentro desta prerrogativa pensando na condição: bom, mas não seria melhor ser servo? Se servo e escravo está dentro da mesma dimensão, então é doulos, não é? Servo é servo e servo é escravo mesmo. Quando ainda assim que tinha entrado na Polícia Militar do Estado de Goiás, início de carreira, tinha ali um cabo velho, já quase aposentando, e ele chamava todo soldado de escravo, né? Como aluno soldado ali no pátio do quartel, e ele dava ordem para a gente, põe a gente em forma e falava: "Escravos", sentido, né? Uma vez eu perguntei a ele: "Mas por que escravo?" E ele falou assim: "Não, porque todos nós somos escravos do regulamento. Então acaba que somos escravos mesmo. E este regulamento, se a gente cumpre, a gente não é punido. Se a gente não cumpre, a gente será punido. Então, se vocês compreenderem esta condição de escravo, isso vai facilitar muito para vocês." E naquele tempo, então 30 e poucos anos atrás, ele já estava quase aposentando. Era um homem que tinha mais consciência de servir mesmo o que a gente chama de regulamento, do que de fato desfrutar do poder de ser polícia, né? E ele compreendia que ser escravo era melhor, porque então a gente estava debaixo do regulamento e então a gente não iria fazer nada de errado. Mas aí eu pus umas questõezinhas aqui: por que escravo? Não é? Por que servo e não filho? E eu comecei com uma referência bíblica, né? Que talvez isto já vai começar a abrir as nossas mentes. Por que servo e não filho? Porque o próprio Filho de Deus é chamado de servo.
em Isaías capítulo 53, no versículo 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o meu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, por que servo? Porque o próprio Jesus é apresentado pelo profeta Isaías como sendo servo. E se ele se põe como servo, sendo filho de Deus, por que é que eu não posso me colocar na condição de servo também, não é? Mas aí eu trouxe mais algumas questões. Por que servo? Porque o servo do Senhor serve a ele não mais o pecado. Então éramos escravos do pecado, hoje a Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado. E aí a gente vai perceber isto, que de uma condição de servo para outra condição de servo, escravo das trevas, agora servindo no reino de Deus. Mas por que servo de Deus? Porque hoje nós somos propriedades exclusivas de Deus e não mais de Satanás. Porque servo também, não é? Porque do ponto de vista bíblico, irmãos, nós estávamos no mercado de escravos e Jesus nos comprou. A palavra de Deus diz assim em Colossenses 1,14, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então o termo redenção significa ser comprado do mercado de escravos. E era onde nós estávamos. Estávamos totalmente escravizados por Satanás. Jesus nos comprou. Ele não pagou preço para Satanás. Eu queria que vocês guardassem bem isso na cabeça, mas quando ele nos comprou pelo precioso sangue, e o preço que ele pagou foi para o próprio Pai, não para Satanás, porque senão, e tem uma teologia deficiente aí, que propõe que ele pagou o preço para Satanás, então ele nos comprou de Satanás e pagou o preço para Satanás. Não, ele não nos comprou de Satanás, ele nos comprou para Deus, ele pagou o preço para Deus também, mesmo porque Satanás ele não tem poder suficientemente capaz de comparar ao poder do próprio Filho de Deus, que quando, pela sua expiação e pelo seu processo de redenção das nossas almas, ele também não teria poder para receber nenhum tipo de dividendos, nenhum tipo de soma que pudesse atestar, sim, eu vendi estes escravos para Jesus. Então, não, ele não nos vendeu, Jesus nos tirou de suas garras e o preço pago foi pago para Deus, tá bom? Fica com isso na mente, porque Satanás não tem legalidade sobre vocês, porque estávamos no mercado de escravo, e assim eu já falei para vocês. Depois 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23, aí ainda Paulo está dando mais uma confirmaçãozinha, ele diz: fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Então, assim, não só ele nos comprou, mas pagou um alto preço, bom preço, é que Paulo está falando, e esse preço de sangue, né? Por que servo? Porque a todos que ele recebe por servo, recebe também e dá a eles a capacidade de serem feitos filhos de Deus, ou a todos quantos ele recebe por servo, recebe com espírito de adoção. Então, assim, eu estava em dúvida, falo relacionamento do filho para com o pai ou do servo para com seu senhor. E aí me vem à mente que, se falar do filho para com o pai, do servo para com o seu senhor, está falando da mesma coisa, pois se fomos tomados como servos, e se em nós agora habita o Espírito Santo, a Bíblia diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, ou papaizinho, né? O papai querido. E ainda no versículo 16 diz: e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus. E aí Paulo continua, se somos filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros, co-herdeiros com Cristo e herdeiros de Deus, não é? E aí a gente já desmonta isso daqui, porque todo servo, ele é servo e ele é posto na condição de adoção por filhos. Mas por que servo também, ainda continuando, irmãos? Porque somente enquanto alcançar a idade adulta é que poderemos ser chamados de filho. E a questão é, quando se dará isto? Quando de fato eu posso falar, olha, eu tenho maturidade, eu tenho a plena varonilidade de Cristo. A Bíblia diz em Gálatas 4:1, digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então é melhor nos condicionarmos à condição de servos do que talvez tentarmos arrogar para nós o título de filho, e este arrogar tão somente esteja demonstrando arrogância de pessoas que ainda não amadureceram. E se de fato eu tenho em mim a condição de que talvez ainda não tenha alcançado a fase adulta, porque hora outra a gente está fazendo coisa de criança como cristão, né? Então, mesmo sendo líder, sendo pastor, sendo obreiros da igreja, à frente de um departamento, à frente de um ministério, a gente está fazendo coisas de crianças, porque talvez a gente querer tomar esta postura logo de filho, como sendo este que há de herdar, não é? Melhor ter aqui a simplicidade do servo, sabendo que é filho, do que ter a arrogância de ser filho e ainda servindo, porque não tem maturidade o suficiente. E também quando a gente vai trabalhar aqui dentro dos originais que foram escritos no Novo Testamento é escrito no grego, né? Tem duas palavras que diferem aqui o conceito de filhos, né? Uma chama teknon. Teknon é filho recém-nascido, para aquele filho que acabou de nascer, significa aquele filho por nascimento, que é criança ainda e que ainda precisa ser alentado e acalentado e que precisa ser levado ao peito mesmo, que amamenta. E o outro a gente escreve uios, mas traduz ios, não é? E esse conceito ios é usado para remeter aos filhos mais maduros. Então o teknos é uma criança que não aprendeu a andar, e o ios, é a criança que já tem aí a capacidade de andar, de pedir, de decidir algumas coisas, de ir, de vir, mas sobretudo ainda talvez não arrogando o direito de ser já herdeiro ou filho, mas porque se então, como na condição de criança, em nada vou me diferir do servo, então deixa eu ser servo mesmo e servir com graça, com toda disposição, e esperar o próprio Senhor propor que agora eu já não tenho mais em mim a infantilidade, mas a capacidade de ser reputado como filho. E eu tenho certeza que eu só vou poder atestar que de fato sou filho de Deus nesta condição de quem já cresceu e amadureceu quando alcançar por definitivo a minha salvação, né? A vida eterna. E se o apóstolo Paulo diz que até que alcancemos a perfeita varonilidade da estatura de Cristo, então é complicado a gente falar, olha, eu já estou maduro, eu já sou grande, eu já estou na mesma estatura de Cristo, não é? Capítulo 4, versículo 13 de Efésios, não é? Até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, qual é a minha fase adulta? É quando eu poderei medir ombro a ombro com Cristo. E como Deus? Não, lógico que não, como filho. Porque então o próprio Jesus, ele é unigênito do Pai, como o único gerado, eternamente gerado, Deus, de Deus, mas ele é o primogênito do Pai, como sendo o primeiro irmão, primeiro filho, primeiro dos outros filhos que haverão de vir, não é?
Então ele é o filho mais velho, nós somos os filhos mais novos, mas que teremos a mesma estatura da medida de Cristo, e eu tenho certeza, isto pode acontecer se em vida. Não é uma arrogância que eu quero trazer, mas eu quero presumir que na vida eterna, sim. Então, o meu Senhor, que é Deus, como o primogênito do Pai, também será o meu irmão mais velho, e que, como Ele é na glória, também nós seremos. E com isto, não queiram trazer para vocês a arrogância de serem filhos, ou talvez até esta pseudo-piedade também e humildade de falar, sim, eu só sou servo, mas ter a consciência de que servo e filho, nesse conceito de servir a Deus em Cristo Jesus, depende única e exclusivamente da nossa capacidade de amadurecimento ou de maioridade. E se o próprio Filho de Deus também, né, como eu falei para vocês, se põe na condição de servo, o profeta Isaías está falando isto, por que é que eu quero me colocar na condição de filho, né? E com isto eu quero deixar mais uma vez para vocês aí um beijo na alma, beijo no coração. Não esqueçam de fazer as inscrições de vocês, de ativarem o sininho, deixarem os likes, deixarem os comentários. E ainda, como eu falei no início da semana, né, mostrei para vocês a caneca. Caso vocês queiram a caneca, põe no comentário. Eu quero caneca, quero saber o valor, porque aí a gente vai estar preocupado em arrumar um maior número de canecas para que o preço caia mais ainda e a gente possa passar para vocês dentro de um bom preço, que seja bom para vocês e bom para cada um de nós, para o grupo, né? Para as meninas que estão aí no trabalho de fazer toda essa edição de vídeo, que não é fácil, é difícil, mas assim, fiquem na paz. Deus os abençoe rica e abundantemente.